Pessoal, eu estou gravando essa videoaula para fazer a correção das atividades da semana 3 do volume 7 dos PETs. Atividade 1. Descreva dois tipos de vegetação que podem ser encontrados no domínio morfoclimático dos mares de morro. Aí eu falei sobre a Mata Atlântica, que vai ser a principal, né? Que é uma floresta tropical bastante densa, úmida, com inclusive o nome dela próprio fala, né? Com a influência do Oceano Atlântico, né? E isso se deve à umidade dessa formação vegetacional aí. E coloquei também os campos rupestres, né, em lugares com maiores altitudes, né, nas serras e esses lugares do tipo. Por exemplo, na nossa cidade a gente vai encontrar lá no topo da Serra São José esses campos rupestres, né. Já mais embaixo do lado dela, indo para Tiradentes, a gente já observa a Mata Atlântica. No nosso caso a gente vai ter cerrado também, porque a gente já está numa área meio que de transição. 2. Atualmente existe aproximadamente apenas 7% da vegetação original da Mata Atlântica no Brasil, o que a torna um dos domínios mais devastados do país. Desta forma, qual a relação do processo de colonização do Brasil com a diminuição da área coberta pela vegetação da Mata Atlântica? Bom, pessoal, o processo de colonização do Brasil ele se deu ali, né, no ponto leste, ali, próximo ao Oceano Atlântico, e ele vai se dar, né, predominantemente nessas áreas que eram cobertas, né, originalmente pela Mata Atlântica, né? Então a concentração populacional, desde que o país é colonizado, ela vai se dar nessas áreas. E isso vai representar, obviamente, uma devastação, uma degradação muito grande, né, historicamente, da Mata Atlântica, né, dessa formação vegetacional, né? E aí junta-se, aí soma-se a isso, né, as regiões ali sudeste e sul também, que foram regiões que ainda são, né, inclusive economicamente muito ativas, né, fazendo com que haja maior devastação ainda então desse bioma aí. 3. Observe a imagem no texto denominada morros com topos arredondados e explique como ocorre a formação dessa superfície. Bom, esses morros com topos arredondados vai acontecer, né? Por que ocorre isso? Por que eles começam a se arredondar no seu topo? Isso ocorre através do desgaste realizado pelos agentes externos, né? Que no nosso país, né, vão ser muito incisivos, né? Quais são esses agentes externos? A chuva, o vento e outros agentes, a ação do homem, a ação dos animais. Isso tudo vai desgastando esses relevos, o topo desses relevos, e dando essa forma arredondada a eles. 4. Observe a imagem abaixo e responda. Está a imagem aí de um cerrado, né? Uma área de cerrado. Caracteriza a vegetação do cerrado. Bom, pessoal, a vegetação do cerrado ela é caracterizada, né, por campos que estão sobre áreas mais aplanadas, ou seja, áreas mais planas, né? Não significa que vai ser totalmente plano, né? Mas vão ser áreas um pouco mais aplanadas que, por exemplo, os mares de morros, obviamente. Cobertos por gramíneas, né? Poucos arbustos, os arbustos mais espaçados, a gente observa essa imagem, a gente pode observar alguns arbustos, mas alguns arbustos, né, algumas árvores mais espaçadas dentro da paisagem. Esse é um bioma que vai se adaptar a um clima quente, clima tropical, né, com duas estações bem definidas, um verão chuvoso e um inverno mais seco. Ok? B. Pesquisa a formação vegetal conhecida como vereda e indica uma importante obra literária brasileira que faz referência a essa vegetação. As veredas, pessoal, são uma espécie de palmeiras arbóreas, né, que vão se situar geralmente em campos úmidos, principalmente em campos úmidos. A obra que cita essa formação é o Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa, né? C. Explique por que o Cerrado pode ser considerado como a caixa d'água do Brasil. Bom, isso deve à grande quantidade de águas em aquíferos existentes ali no bioma do Cerrado. Por exemplo, o aquífero Guarani, outros aquíferos que vão ter ali nesse bioma, né?
os aquíferos são águas subterrâneas, né? E então elas vão ser muito abundantes nesse bioma. E por isso ele é considerado a caixa d'água do país. 5. O solo do cerrado apresenta dificuldade para o plantio devido à sua grande acidez, que pode ser corrigida através de um método conhecido como calagem. Nos últimos anos, a produção agrícola no cerrado avançou rapidamente, se transformando em uma grande área produtiva do país. A partir dessas informações, responde: quais os principais produtos agrícolas são produzidos no cerrado? Qual o impacto ambiental gerado por essa alta produtividade? Bom, hoje a gente pode citar a soja como esse principal produto agrícola produzido nessa área do cerrado, né? Eles conseguiram, através de esse método da calagem e outros métodos, fazer com que esse solo se tornasse produtivo, né? E essa alta produtividade, né, adentrando muito ao cerrado, faz com que ele se devaste muito, né? Há uma devastação muito grande dentro do bioma cerrado hoje em dia. A gente falou anteriormente sobre a devastação que ocorreu historicamente sobre a Mata Atlântica. Inclusive, hoje ela é o bioma que vai ter menos porcentagem no Brasil preservada, é a Mata Atlântica. Mas hoje, atualmente, o que mais está sofrendo impacto ambiental é o cerrado, né? E devido principalmente a essas atividades agrícolas que estão avançando cada vez mais sobre ele. Então, o impacto dentro desse bioma é grandioso, é gigantesco hoje em dia.